Apesar de não esquecer, Frida perdoou a irmã e manteve certa relação com Diego. Ela ainda era administradora e companheira do marido, mas nessa fase de sua vida, o seu bissexualismo aflorou. Passou a ter uma vida boêmia e a flertar com mulheres, o que não era problema para o Diego. Como tudo a mais na vida íntima de Frida, o lesbianismo aparece em sua arte. Ela, quando amava alguém, queria a união física absoluta. Assim, quando em 1939, Kahlo pintou um par de mulheres amantes, em dois nus em uma floresta. Elas podiam ser uma representação de si mesma e da mulher que ela amava. O bem da verdade, Rivera estimulava os casos homossexuais de Frida. Alguns dizem que era porque, sendo o homem mais velho, Diego não conseguia ou não queria satisfazer sexualmente sua esposa mais jovem. Outros dizem que Diego queria mantê-la ocupada, para que ele tivesse mais liberdade. O poderoso apetite sexual homo e heterossexual de Frida se expressavam em uma aura inequívoca que irradia de maneira evidente na superfície de todas as suas pinturas, como Flor da Vida e Sol da Vida. Até o fim da vida, quando estava frágil para o coito heterossexual, Frida preferiu homens a mulheres e teve muitos amantes. Embora fosse adepto do amor livre, Rivera não tolerava casos heterossexuais. Esses ela precisava esconder e agir secretamente. Um dos famosos casos dela na época foi com o escultor Isanui Noguchi, que chegou a se mudar para o México, mas foi pego por Rivera e ameaçado de morte. Nessa época, Diego estava se aproximando do movimento trotskista. Rivera compartilhava da convicção de Trotsky de que a ascensão da burocracia na União Soviética era danosa, e como Trotsky era defensor do internacionalismo revolucionário em oposição ao stalinismo. Sem dúvida, Rivera nutria simpatia pelo líder exilado, pois ele próprio se sentia exilado pelo Partido Comunista Mexicano, que era pró-Stalin. Embora Frida compartilhasse o entusiasmo por Trotsky, ela nunca se filiou ao Partido do Comunista. Mas a Guerra Civil Espanhola, em 1936, a fez ter consciência política. Nesse ano, Leon Trotsky estava exilado na Noruega, mas após o embargo da União Soviética, o governo norueguês decidiu negar-lhe asilo, o que fez rumar para o México. Rivera atuou junto ao presidente Cárdenas para conseguir o asilo de Trotsky. O navio que levava Trotsky e sua mulher Natália aportou no México em 9 de janeiro de 1937. Foi recebido por um comitê de boas-vindas e por Frida Kahlo. Durante os meses que se seguiram, os Rivera e seus hóspedes viram-se com frequência. Para sua idade, Trotsky apresentava um físico impressionante. Ele se portava como herói. Seus gestos encantaram Frida. Logo, o flerte tímido se tornou um tórrido caso de amor. O casal se encontrava na casa de Cristina. Felizmente, Rivera nada sabia do romance. Porém, no final de junho, Natália estava enciumada e com profunda depressão. Mas o caso não durou muito. Acreditava-se que ela deu um fim. Trotsky escreveu uma carta de 9 páginas, dizendo quanto a amava, mas parecia um garoto de 17 anos e não um velho de 65 anos. Lisonjeada por ser amada pelo grande revolucionário russo, Frida estava encantada, mas não o amava. No fim, ambos recuaram e desistiram do que poderia ser um desastre. Trotsky e Frida tornaram-se apenas amigos próximos. Depois que o romance chegou ao fim, ela e Rivera voltaram ao esquema habitual. Os casos e romances fortuitos de ambos tornaram-se mais eventuais. Frida ria das escapadas de Diego e desfrutava dos seus namoros em segredo. Ela começou a encarar com mais seriedade sua vida profissional, passando a pintar de maneira mais disciplinada e aperfeiçoando suas habilidades técnicas. Entre 1937 e 1938, ela produziu mais pinturas do que 8 anos anteriores. Um dos motivos foi a convivência com Trotsky. Além disso, Frida não estava apenas mais produtiva, mas também foi se tornando cada vez mais adepta da tentativa de fazer sua arte corresponder à evolução de sua persona. De maneira mais sofisticada, suas pinturas agora não se limitavam meramente a retratos incidentes de sua vida, mas vislumbres de seu eu interior e a maneira como ela concebia suas relações com o mundo. Várias telas sugerem que Frida continuava sentindo uma profunda tristeza por não ter tido filhos. É muito provável que ela tenha sofrido outro aborto espontâneo em 1937. Nesse período, a raiz cultural mexicana também se sobressai.
Quando ela estava em um dos seus surtos de produtividade, se recolhia e pintava em completa concentração, mas perdia o ímpeto facilmente. Diego era quem mais incentivava. Assim, por insistência de Diego, participou de uma exposição na Galeria Universitária da Cidade do México em 1938. Ela achava suas obras modestas e não queria expô-las. A atitude de Frida acerca da própria obra era pura pose, mas ainda do que mera pose, era parte do seu temperamento. Por mais que recebesse elogios e fosse talentosa, ela não pensava em fazer uma carreira ou fazer exposições. Conseguir patronos e clientes, tinha até pena de quem pagava muito por suas obras. O caráter folclórico de sua obra e sua decisão de apresentá-la em moldura popular, feita de estanho, adornos de conchas, veludos ou às vezes gesso pintado com padrões de cerâmica talavera, era parte da postura de amadora, como se, deliberadamente, ela preferisse relegar sua arte ao domínio do charmoso e exótico, à salva de críticas e de competição. Ela preferia ser vista como uma personalidade sedutora e encantadora, a ser julgada como pintora. O primeiro grande comprador de Frida foi o astro de cinema Edward Robson, que foi ao México visitar o estúdio de Rivera e acabou levando 4 telas de Frida por $200. Naquele mesmo ano, Frida faria uma exposição em Nova York com 25 telas em exibição. De maneira geral, a imprensa ficou encantada, tanto com as pinturas quanto com sua criadora. Apenas metade das pinturas foram vendidas, fato impressionante, pois eram os tempos da Grande Depressão. Como estava sozinha e longe do revólver de Rivera, Frida aproveitou para sair, flertar e enamorar-se. No ano de 1939, ela realizaria uma exposição em Paris, mas ela foi cancelada e Frida aproveitou para conhecer mais a Cidade das Luzes e o movimento surrealista. Apesar do divertimento, ela achou Paris decadente, detestava acima de tudo o que, ao seu ver, era a postura vazia dos boêmios, classificados por ela de intelectuais e nojentos, que só falavam de cultura, arte, revolução e assim por diante. Naquele ano terminava a Guerra Civil Espanhola. Com a ajuda de Diego, ela conseguiu levar a cabo um plano que garantiu a ida de 400 refugiados espanhóis para o México. Frida conheceu outro grande pintor, Pablo Picasso. A reação de Frida ao fato de ter sido acolhida no panteão surrealista pelo espírito fundador do movimento foi de espanto inocente. Ela não se considerava surrealista, pintava porque precisava, pintava o que vinha na cabeça, sem levar mais nada em conta. Talvez houvesse um pouco de astúcia nesse fato. Frida queria ser vista como artista original, cuja fantasia pessoal era alimentada de maneira geral pela tradição popular mexicana do que por ismos estrangeiros. Embora ela fosse muito sofisticada para saber dos movimentos artísticos de sua época e do passado. No ano seguinte, houve uma exposição internacional surrealista no México, que foi recebida com bastante frieza pelos mexicanos. Em 1940, ela negava fortemente que era surrealista, assim como vários outros artistas. O movimento perdeu a força após a guerra, assim como a cultura europeia e o caráter mexicanista na obra de Frida se sobressaía. Após a curta estada em Paris, Frida rumou para uma temporada em Nova York. Lá, ela conheceu Nicolas Muray, se apaixonou, teve um caso, mas não seguiram em frente. Essa nova decepção amorosa a fez ficar desolada, ainda mais porque no verão daquele ano, ela e Diego estavam se separando. No fim de 1940, o divórcio foi consumado. Até hoje não se sabe qual o verdadeiro motivo do divórcio. Alguns acusam a falta de apetite sexual de Frida por Diego. Outros dizem que ele era impotente. Outros falam que foi por causa da ex-mulher de Diego. Alguns falam que Diego descobriu os casos de Nicolas e Trotsky. Para a imprensa, Frida e Diego declararam estar se separando para continuarem amigos, apenas por conveniência legal. Assim como no rompimento por conta do caso de Diego com Cristina, em 1934 e 1935, a separação do casal Rivera era pouco convencional. Os dois se viam com frequência e a vida de ambos continuou intricadamente entrelaçada. No dia em que chegaram os papéis do divórcio, Frida estava em vias de concluir aquela que é provavelmente sua tela mais famosa, As Duas Fridas. Temos diante de nós duas Frida Kahlo, de mãos dadas num aperto rígido e formal. A Frida à esquerda é a que Diego não ama mais. A direita veste trajes típicos mexicanos.
a herança dual de Frida, parte índia, parte europeia. O coração das duas está exposto para mostrar as dores do amor, mas um está partido e outro intacto. Cada Frida está pousada sobre o órgão sexual. A veia que sai de um coração e corre para o outro é o entrelaçamento das duas. Ao mesmo tempo, a pinça tenta conter a circulação. A poça de sangue faz pensar em martírio, nos abortos de Frida. Ela está em espaço vazio e desértico. Sua única companhia é ela mesma, o que expressa sua solidão. Seu mundo é fechado em si mesma, um beco sem saída. As duas Fridas é uma imagem de autonutrição. Frida se conforta, se protege e se fortifica. Nos anos seguintes da separação, ela pintou A Mesa Ferida e O Sonho, que revelam a preocupação dela com a morte. Depois do divórcio, os macacos de Frida ajudavam a preencher o lugar vazio deixado por sua criança travessa e ciumenta, Diego. Eles também ocuparam o lugar dos filhos, que agora Frida estava certa que jamais os teria. Assim, em sua arte, os macacos desempenham um papel mais sutil e complexo. A partir de 1939, quando ela pinta a si mesma em um autorretrato, em bustos, em coisas como fitas, veias, trepadeiras, galhos, espinhentos, patas de macacos ou fios próprios de cabelo em volta ao pescoço, o observador sente que esses conectores ameaçam sufocá-la e acentua a sensação claustrofóbica criada pelas paredes de plantas silvestres que encerram e inundam o espaço atrás dela. Embora não lhe façam companhia, os macacos sublinham o seu temor de estar sozinha. Os autorretratos, a partir de 1940, também mostram claramente o grau com que Frida, àquela altura, tinha compreendido o poder das cores de comunicar a emoção. Muito embora sua paleta bizarra refletisse o amor pelas incultas combinações de cores da arte mexicana popular, Frida astuciosamente fez com que a cor intensifique ou contrabalance o drama psicológico. Um mês depois da separação, Frida começou a fazer um processo de destruir aspectos de sua feminilidade. Cortou os cabelos, despiu os trajes terruanos, vestindo ternos largos. Ela passou também a tentar viver da sua arte, esforçando-se mais do que nunca para vender suas telas. Embora Frida quisesse viver de sua pintura, ela não fez nenhum tipo de concessão de modo a tornar sua arte mais vendável. Mesmo nas encomendas, ela não conseguia evitar a tendência de transformar a pintura em uma declaração pessoal com eventos da sua própria vida. Em 1940, ela escreve para o amigo Nicolas Murai: "Vou te dizer uma coisa, menino. Esta é a pior época da minha vida e eu vou ficar surpresa se conseguir sobreviver." Mas, é claro, ela conseguiu. Em 1940, ocorreu uma tentativa de assassinato a Trotsky, que não foi bem sucedido. Rivera temia ser ligada ao crime, pois cortou relações com Trotsky e partiu para os Estados Unidos. Em seguida, muito doente, Frida foi para São Francisco e por lá reatou com Diego e aceitou sua proposta de casamento. Casaram-se pela segunda vez, embora Frida tivesse mais sentimentos maternos por ele do que outra coisa. Por conta disso, ela pintou um autorretrato em que estava com tranças. Nele podemos perceber que seu espírito feminino estava reconectado, embora não totalmente. Em 1941, o pai dela faleceu, mais uma perda para ela. A partir de 1943, Frida passou a ser reconhecida no México. Convites para exposições, pedidos foram cada vez mais frequentes. Na segunda metade da década, a obra de Frida já desfrutava de considerável reputação em sua terra natal, a ponto de ser incluída nas mais importantes mostras coletivas. Em 1946, ela ganhou o Prêmio Nacional de Ciências e Artes pela pintura de Moisés. Frida acabou se tornando professora na Academia La Esmeralda, que fica na cidade do México. Os alunos concordaram que as técnicas de ensino de Frida eram completamente antiprogramáticas. Ela não impunha ideias a eles, ao contrário, deixava que seus talentos se desenvolvessem de acordo com o temperamento de cada um e ensinava os pupilos a terem autocrítica. Embora não parem dúvidas sobre quais eram as simpatias, a intensidade da visão política dela continua sendo objeto de certa controvérsia. Para algumas pessoas, Frida era uma heroína da esquerda, para outros, uma mulher essencialmente apolítica. Dependia de quem era sua companhia. Fato interessante que seus alunos homens a caracterizaram como ser político. Sua única discípula do sexo feminino, Fanny Rebel, não se lembra de tê-la visto defendendo posições políticas. Ela era uma humanista,
não uma mulher politizada. O que se pode afirmar é que, através da arte, Frida passou a ressaltar um conteúdo social e desenvolvia o senso crítico dos alunos, indicando leituras e incentivava discussões políticas. A pintura, dizia ela, deveria desempenhar um papel social. No fim das contas, os Fridos formaram uma agremiação de pintores esquerdistas que comungavam do ideal de levar a arte para o povo. Conhecido como Jovens Artistas Revolucionários, o grupo cresceu e chegou a incluir 47 membros e organizou diversas exposições em bairros de trabalhadores da cidade do México. Até hoje, é a Frida que acreditam sua formação política. Quando ela reduziu sua atividade como professora em 1945, foi por conta de sua condição de saúde. A dor na coluna e no pé era cada vez pior. Ela passou a usar um colete de aço, que por certo período diminuiu seu sofrimento. Sem o suporte do colete, ela não conseguia ficar de pé e nem sentada. Não tinha apetite e perdeu 6 quilos em 6 semanas. Após uma nova bateria de testes, descobriu-se que ela estava com sífilis. Apesar de não demonstrar, a condição de saúde de Frida piorava. Os autorretratos eram uma espécie de grito silencioso em imagem de si mesma, descalça, sem cabeça, rachada, aberta, sangrando. Ela transformava dor nas imagens mais dramáticas possíveis, de modo a imprimir nos outros a intensidade de seu próprio sofrimento. Naquele ano, ela viajou para Nova York para fazer uma operação. 4 vértebras foram fundidas a um pedaço de osso extraído da pelvis e com uma haste de metal de 15 centímetros de comprimento. A convalescência de Frida foi boa. Após a cirurgia, parecia que Frida havia se recuperado, mas ao voltar para o México, ela começou a sentir dores alucinantes. A verdade é que a fusão espinhal não aliviou de maneira permanente seus problemas nas costas. Ao voltar para o México, ficou presa à cama e depois encerrada em um colete de aço por 8 meses. Acredita-se que ela não tenha seguido as recomendações médicas e sua saúde se deteriorou. A dor na coluna aumentou, ela perdeu peso, teve anemia e uma infecção por fungos na mão direita. Alguns amigos íntimos dizem que a cirurgia foi mal feita. Nesse período sofrido, ela pintou a Árvore da Esperança e o Pequeno Cervo. No início da década de 1950, Frida ficou tão doente que teve de ir para o hospital na capital mexicana, onde permaneceu por 1 ano. As pontas do dedo dela já estavam pretas. Depois de receber alta e voltar para casa, ela continuou piorando, e apesar das tentativas dos médicos, nada era capaz de fazer com que sua saúde melhorasse por muito tempo. Ela passava a maior parte do tempo em casa, precisava da monotonia e, a despeito das palavras valentes da dor, conseguia se movimentar sozinha nas cadeiras de roda, andava pouco e somente com o auxílio de uma bengala. Frida estava quase sempre sozinha, oprimida pelo tédio, chegando a ter impulsos suicidas. Sua alegria desafiadora tinha ares de desespero. A máscara da excentricidade estava se tornando frágil e quebradiço. À medida que sua saúde piorava, ela procurava se ater aos vínculos artísticos, políticos, aos amigos e Diego. Passou até a ver a política de outra forma. Ficou até abalada com a morte de Stalin em 4 de março de 1953. Sua arte ganhou apelidos políticos, como A Natureza Morta, O Pesadelo da Guerra e O Sonho da Paz, e A Natureza Viva. Frida passou a usar cada vez mais remédios, assim como a tequila e o conhaque, o que fez com que seu estilo se modificasse e ela fosse menos atenta, pois estava constantemente com pressa, seja para conseguir dinheiro ou para pintar enquanto podia. A vida de casal era inconstante. Para piorar, em 1952, Rivera é diagnosticado com câncer no pênis, que tratou com a terapia de raio-x, depois de recusar a ideia de amputar o membro. Nessa época, Frida passou a tentar se suicidar, embora sem sucesso. Diego, por vezes, era carinhoso com ela, por vezes insensível, mas a rotina de brigas e reconciliação continuava. No aniversário de 66 anos de Diego, ela decidiu se libertar. Após uma conversa com a amiga Rosa Castro, berrou: "Chega, nunca mais, não importa o que aconteça", e retirou os coletes do corpo. Em 1953, Frida ganhou da amiga Lola Alves Bravo uma exposição, uma tentativa de homenageá-la ainda em vida e uma tentativa de animá-la. Mesmo com a saúde debilitada, Frida fazia questão de ir, mandou até sua cama caso precisasse descansar.
No dia da exposição, uma multidão tomou a rua. Só pararam quando Frida chegou, magnífica em uma ambulância colocada em sua cama por alguns enfermeiros. Frida ficou surpresa com o sucesso da mostra, a galeria também, tanto que prorrogou a mostra por um mês. As notícias correram o mundo, principalmente por conta da presença de Frida na estreia. Ela podia estar cansada e destruída, mas se despedia da vida ao seu estilo galante. Depois de 1 ano e meio de tortura e incerteza, os médicos decidiram amputar a perna direita de Frida. Foram meses de preparação e angústia. Embora Frida se mantivesse confiante na presença dos amigos, já sozinha, em seu diário revelava extrema tristeza em perder sua perna. Até que a perna foi amputada e sua vaidade foi despedaçada. Ela ficou tão desmoralizada que não queria ver ninguém, ignorava até o marido. A recuperação demorou 3 meses. Foi uma operação simples. A perna foi removida na altura do joelho. Para esconder a perna, ela encomendou botas feitas de um luxuoso couro vermelho. Costumava mostrar o cotoco da perna amputada para os amigos, embora ela ainda sofresse pela falta da perna. Frida passou a perder o controle físico e mental. Para se manter controlada, apelava para um maior uso de remédios e drogas. A coisa chegou a tal ponto que, certa altura, Diego tentou aplacar o vício da esposa, substituindo os remédios por álcool. Frida passou a beber mais de 2 litros de conhaque por dia, sem abrir mão das drogas. Ela tomava doses elevadas e misturava as substâncias de maneira pouco ortodoxa. Frida tinha passado 1 ano inteiro sem pintar quase nada, quando na primavera de 1954, ela se obrigou mais uma vez a sair da cama e entrar no estúdio. A pintura era um ato de devoção. Ela pintou quadros que comunicavam sua fé política e diversas naturezas mortas. Podemos ver nas obras Frida Stalin, o marxismo dará saúde aos doentes. No final de junho, a saúde de Frida pareceu dar sinais de melhora. Ela alimentava muitas esperanças e fazia planos para o futuro. Dizia que queria adotar uma criança e falava em seu desejo de viajar. Em 2 de junho de 1954, num daqueles dias frios e úmidos da estação chuvosa, Frida desobedeceu às ordens médicas e saiu da cama para participar de uma manifestação comunista. Embora estivesse convalescendo de uma broncopneumonia, ela quis expressar sua solidariedade com a multidão de 10 mil mexicanos que saíram às ruas a fim de protestar contra a deposição do presidente esquerdista Jacobo Arbenz e a imposição de um regime reacionário chefiado pelo general Castillo Armas. Foi a última aparição pública de Frida, que ela transformou em um espetáculo heróico. Ela dizia que só queria 3 coisas na vida: viver com Diego, continuar pintando e fazer parte do Partido Comunista. Com o resultado de sua participação no protesto, a pneumonia recrudesceu e, para piorar as coisas, dias depois ela saiu da cama à noite, tomou um banho, o que fez que caísse gravemente doente. No dia do seu aniversário, Frida passou o dia na cama, dormindo sob efeito de remédios que havia tomado. Quando acordou, recebeu algumas visitas, ganhou presentes, recebeu amigos e exalou vivacidade. Às 8 da noite subiu e no seu quarto continuou o centro das atenções. Nas últimas páginas do seu diário há estranhos desenhos e a anotação final é o desenho de um anjo negro nos céus, certamente o anjo da morte. As últimas palavras de Frida revelam uma realidade triste e desanimadora. Espero a partida com alegria. Espero nunca mais voltar. Frida. Essas palavras e seus derradeiros desenhos sugerem que Frida cometeu suicídio, embora oficialmente sua certidão de óbito registre hemolia pulmonar como causa de sua morte em 13 de julho de 1954, uma terça-feira. Muitos amigos de Frida não acreditaram que ela tinha tirado a própria vida. Até o último momento, ela se mostrou corajosa. Outros suspeitam que ela tenha tomado overdose de remédios, que pode ter sido acidental ou não. A notícia da morte se espalhou rapidamente. Muitas pessoas foram até a casa de Frida para vê-la em sua cama. Ao longo de toda aquela noite e na manhã seguinte, Frida foi velada. O caixão estava rodeado por flores. Um amigo de Diego concedeu a honra de vê-la ali, com a condição de que a política ficasse de fora. Um tempo depois do início do velório, Arturo Garcia Bustos, discípulo de Frida, surgiu em meio a um grupo reunido em torno de Rivera e caminhou rapidamente na direção do caixão. De repente, o ataúde foi envolvido por uma brilhante bandeira vermelha, decorada com um martelo e uma foice, desenhados no meio de uma estrela branca.
Houve pressão para que Diego retirasse a bandeira, até que o ex-presidente Lázaro Cárdenas se fez presente e nada fez ao ver a bandeira. Os presentes perceberam que naquela ocasião a bandeira comunista seria tolerável. Assim, um ídolo nacional foi transformado, ao menos temporariamente, em uma heroína comunista. Diego passou a noite recebendo os convidados e com orgulho declarou que sua esposa pintou 200 quadros ao longo da vida, que Frida era a única pintora hispano-americana a conquistar o Louvre, que sua última tela havia um mês. Era uma natureza morta de melancias, cheia de cor e alegria. Frida foi cremada. Em sua autobiografia, Rivera escreveu: 13 de junho de 1954. Foi o dia mais trágico da minha vida. Perdi minha amada Frida para sempre. Agora é tarde demais. Eu percebi que a parte mais maravilhosa da minha vida tinha sido meu amor por Frida. O último quadro que Frida pintou tem um pano de fundo com um céu azul brilhante, dividido em duas metades, uma mais clara, outra mais escura. Há melancias, a fruta mais amada no México, inteiras, cortadas ao meio, divididas em 4, esculpidas aos pedaços. É como se Frida tivesse recebido forças que lhe restava a fim de pintar essa última declaração de alegria. Fatiadas e cortadas, os pedaços de frutas reconhecem a iminência da morte, mas sua saborosa polpa vermelha celebra a plenitude e inteireza da vida. 8 dias antes de morrer, quando suas horas finais enegreciam de calamidade, Frida Kahlo mergulhou o pincel em tinta vermelho sangue e escreveu seu nome, a data e o local de execução da tela, Coyoacán, México, ao longo da polpa carmesim da fatia em primeiro plano. Depois, em letras maiúsculas, escreveu sua derradeira saudação à vida: Viva la vida!